Bom, nesse vídeo a gente vai começar falando, né, sobre constantes e variáveis. Se eu perguntar para você, por exemplo, o que é uma constante, provavelmente você vai falar que é algo que não varia, que é constante, tem o seu valor constante. E na verdade é exatamente isso, né? Constante é algo que tem um valor fixo, não modificável durante a execução de um programa, tá certo? Basicamente nós temos três tipos de constantes que a gente trabalha. Uma constante numérica, se você for utilizar como exemplo, por exemplo, o número π, uma constante numérica, e nós temos constantes lógicas, que normalmente assumem dois valores, verdadeiro ou falso. Uma constante também pode ser um conjunto de caracteres, né? Um nome, por exemplo, de alguém que você não quer alterar, por exemplo, o nome de quem criou o programa vai ser constante durante todo o programa, tá? Então, para você ter uma noção, constante é algo que uma vez atribuída o valor, você não pode mais alterar. E como é que isso é feito na linguagem C? Tá? Existe uma forma de você declarar uma constante. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é utilizar o sustenido, que é um sinal, né? Define, tá? Que é um identificador que vai dizer que a partir daquele momento o que vier à direita vai ser primeiro o nome e segundo o valor, tá certo? Então, perceba que quando eu escrevi no slide o nome da variável, eu coloquei totalmente em maiúsculo. Isso é muito importante. Existe uma, digamos assim, uma forma de escrever constante que é aceita por todo mundo, tá? Então, na linguagem C, quando você declara uma variável e coloca ela toda com letra maiúscula, em qualquer ponto do seu código, se a pessoa olhar isso, vai saber que aquele valor é uma constante que está sendo utilizada, tá? Então, repetindo, linguagem C, você usa o sustenido define, espaço, o nome da constante que você quer declarar, espaço, o valor que você quer atribuir à constante. Sabendo que é uma constante, nada mais fácil de entender que o conceito de variável. Variável permite que você altere o valor dela no decorrer do programa, tá certo? E na linguagem C, as variáveis são criadas da seguinte forma: você indica o tipo dela, tá certo? Espaço e o nome que você quer que ela receba. E no final, ponto e vírgula. Isso é importante. Esse ponto e vírgula aqui dá muito trabalho para as pessoas no começo de lembrar que ele existe, mas ele é necessário e a IDE vai indicar se você esqueceu, tá certo? Então, um exemplo de criação de variável é int max, ponto e vírgula. Essa variável max é do tipo inteiro, então ele vai ter valores numéricos. Char nome, ponto e vírgula. Isso quer dizer o quê? Que você vai criar uma variável chamada nome, que vai conter texto, tá certo? No C, uma coisa importante é que você não pode fazer a variável do jeito que você quiser. Por exemplo, deve-se evitar utilizar números, tá? E depois letras, tá certo? Usar traço não é recomendável, tá? E a linguagem proíbe o espaço. Se você colocar, por exemplo, int v espaço cromossomo, vai dar problema, tá certo? Ele vai dizer que isso é um erro. Então, evite esse tipo de nomenclatura de variável. Tá? Reflita bastante sobre o nome que você vai colocar naquela variável. É importante que quando uma pessoa que estiver olhando o seu código tentar analisá-lo, ela possa identificar para que aquela variável que você criou serve. Tá? Então, tente colocar sempre um nome em que uma pessoa possa entender o seu código no futuro. Esse slide fala apenas sobre as formas que você pode trabalhar na linguagem C, que a gente já comentou no vídeo anterior, mas que aqui também é importante a gente ter em mente. Então, basicamente, a gente tem no C os primitivos do tipo numérico, caractere e lógico, tá? Sendo que o do tipo numérico a gente pode ter os inteiros, que é qualquer número positivo, negativo ou nulo, entre, por exemplo, -4, 0 e 13. Tá? A gente tem os reais,
que permitem casas decimais. Uma consideração fundamental aqui é que a linguagem C, ela deriva do sistema americano, ou seja, o separador de casas decimais, tá, é o ponto e não a vírgula, tá? Então, para vocês não se equivocarem isso no futuro, tá? E uma coisa importante, por exemplo, menos 5.0 não é menos 5,0, tá? Não se esqueçam disso. Então, se você quiser um número real, tem que ter o ponto alguma coisa, tá? Senão ele vai entender que aquilo ali é um inteiro. E a mesma coisa vale para o de precisão simples e precisão dupla, tá? A única forma que ele diferencia mesmo é na declaração e em memória, mas na hora que você está trabalhando no seu código, você vai poder utilizar o ponto o ponto como separador de casa decimal tanto para o float quanto para o double, tá? O primitivo do tipo caractere permite que você trabalhe com caracteres e forme palavras, por exemplo, palavra, XYZ, 3, todos eles entre aspas, tá certo? Verifiquem que isso é uma coisa importante. Mas se você quiser escrever um texto, é entre aspas duplas. Se você quiser apenas um único caractere, mais tarde a gente vai aprender que é com aspas simples, e o seu diferencia os dois, tá bom? E lógico, só pode assumir dois valores, verdadeiro e falso. Agora vamos falar um pouco sobre instruções de entrada e saída que são básicas para a gente conseguir desenvolver qualquer coisa em C. Mas primeiro, a gente vai precisar ter em mente como é que a teoria foi consolidada na linguagem C. Então, quando a gente falava, por exemplo, em algoritmos, que é a matéria anterior, os comandos do tipo escreva, leia, tá? No C a gente chama de função, tá? Então, esses comandos ou funções que a gente estava acostumado a utilizar necessitam de algum lugar que os declare, que já exista pronto para que você possa utilizar. E no C, esse lugar é chamado de biblioteca, tá? Então, se você quiser utilizar os comandos de saída básica como escreva ou de entrada básica como leia, você precisa utilizar uma biblioteca de funções. Existem 3 bibliotecas que são muito utilizadas no nosso cotidiano, tá? Que é a de entrada e saída, aqui embaixo, a última, tá? Tá verdinha, que a gente chama de stdio, ou muita gente fala studio, já ouvi falar assim, mas perceba que a biblioteca ela tem uma terminologia .h com extensão, tá certo? E isso vai ser utilizado no início dos nossos códigos. Existem outras bibliotecas como a string.h, que é para manipulação de texto, e funções matemáticas como a math.h, que a gente não vai utilizar no nosso curso, mas que é bom vocês terem em mente. Bom, agora vamos começar a aprender algumas funções importantes. Então, no momento, vai ser o de saída básica. A gente havia aprendido em algoritmo, né, o comando escreva, que serve para você escrever no dispositivo de saída padrão a informação que você deseja. Esse dispositivo de saída padrão pode ser, por exemplo, um monitor de vídeo que a gente tanto conhece, tá? No C, é substituído por uma função chamada printf, e essa função está na biblioteca stdio.h, tá? E ela funciona da seguinte forma: printf entre parênteses. Primeiro você vai escrever uma string padrão. String é um conjunto de caracteres entre aspas duplas, tá? Vírgula, um conjunto de constantes ou de variáveis, ou então o resultado de uma função que a gente vai aprender no futuro, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então, para cada valor que você deseja imprimir de variável, tá? Ou seja, depois da primeira vírgula dentro do parênteses, deve existir um especificador de formato correspondente na string padrão que você escreveu à esquerda, na primeira parte antes da vírgula, tá? Isso é meio confuso no começo. Depois eu vou fazer um vídeo com vocês, para vocês, com alguns exemplos de como se escrever códigos em C. Nesse vídeo eu vou me focar basicamente na teoria e não na prática. Então não se preocupem, vocês vão ter um vídeo que vai ensinar vocês
a trabalhar na IDE com essa função. Aí vocês me perguntam, mas Thiago, o que é esse modificador? Né? Eu não estou entendendo. Bom, existem vários tipos de modificadores, tá? E você pode utilizar vários deles no seu código, tá? Mas basicamente dado um determinado tipo de informação que está contida ou numa variável, numa constante ou numa função, se você quiser que ele saia na tela, você vai ter que utilizar esse modificador dentro da primeira parte da função, na string, aquela que fica entre duas aspas. Então, se você quiser imprimir um caractere dentro do seu texto, da string, você tem que utilizar o modificador %C. Se for um número inteiro, %D, tá certo? Se for octal, %O, e assim sucessivamente. Existem vários, como vocês estão vendo nesse slide, tá? Se for string, o %S, tá? Se for ponto flutuante, %E, tá? Então, basicamente, os principais que vocês vão utilizar são %C, %D, %F, %E e o %S de string, tá? Mas, à medida que nós formos aprendendo, vocês vão ter mais contato com eles e aí vai ficar bem mais claro. Mas não para por aí, né? A gente também tem outros tipos de modificadores. Por exemplo, o /A significa que no momento que ele mostrar a informação na tela, ele vai dar um bip, que ele vai utilizar uma caixinha de som que o seu computador possui, ele vai emitir um aviso sonoro. Antigamente, por exemplo, a gente tinha alguns problemas com os computadores na hora de você pular a linha, né? Quando a gente tinha a máquina da datilografia, a gente puxava o carro, né? E ele pulava uma linha. No computador não era bem assim, então a gente precisa dizer, eu preciso pular uma nova linha, que é o /N, o quarto aí da sua listagem, tá? E preciso retroceder o carro, ou seja, voltar para a primeira posição da tela, que é o /B, tá certo? Então, isso hoje não é muito utilizado, mas naquela época era. Por exemplo, se você quiser fazer uma tabela, como é que a gente fazia a tabela? A gente usava /T para ele dar um tab, né, para começar a fazer as colunas. Tá? Hoje isso não é muito comum, mas o /N é muito importante, tá? E o /T de vez em quando a gente utiliza. Tá? Outra coisa importante, se a string é determinada pela existência de aspas duplas nas extremidades de um texto, como é que a gente representa dentro desse texto uma aspa dupla? Então, perceba aqui, se você quiser utilizar um barra invertida no seu texto, uma aspa simples, uma aspa dupla ou uma interrogação, é importante que você coloque mais uma barra antes de utilizar, ou seja, uma barra dupla é //, aí vai aparecer uma única barra no texto, o apóstrofe vai ser um barra apóstrofe ou aspa simples, e as aspas normais barra aspa dupla e a interrogação barra interrogação. Lembrando que essa barra invertida não é a barra normal de data, tá certo? Também vou mostrar no exemplo prático, num vídeo, como utilizar isso no seu código. Mas enquanto você não tem acesso a esse vídeo, né, de exemplo de código, eu vou mostrar nesse slide para vocês como é que seria a conversão dos comandos que a gente tinha em Portugal nas funções em C. Então, como é que a gente fazia antes? Escreva e entre parênteses o que você queria escrever. Por exemplo, a variável número, tá certo? Número é igual a número mais 1. Escreva o número, ou seja, se antes o número tinha o valor 2, tá? No segundo escreva ele vai ter o valor 3. Como é que isso fica, tá certo? Na linguagem C. Veja que eu dei um exemplo de número inteiro, tá? Então, a gente vai escrever na linguagem C, printf, entre aspas duplas, %D, que é um dos modificadores, /N, fecha aspas duplas, vírgula, o número, fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso significa o quê? Escreva na tela, printf, %D, significa que você vai escrever um número inteiro. E /N significa o quê? Que depois de você escrever o número inteiro na tela, pule uma linha. Tá? E o número inteiro que você vai querer escrever é o que está contido na variável número. Tá? Então, se tiver 2 na variável número, nesse printf vai aparecer o número 2 na tela e depois uma linha vai ser criada.
Número é igual a número mais 1. É igualzinho no Portugal. Isso não mudou. Lembrando que tem sempre o ponto e vírgula no final do código que você estiver fazendo, para cada linha normalmente. Tá? E printf %d barra n, vírgula número. Significa o quê? Que esse número que você acrescentou mais 1, agora vai ser colocado novamente na tela, já o resultado da soma. Tá certo? Outro exemplo que a gente pode ter, escreva 7, depois vírgula 13.3, que era assim que a gente escrevia na tela no Portugal. Já no C é um pouquinho diferente, printf %d espaço %g barra n. Por que o %d %g? Porque o %d vai escrever na tela um número inteiro e o %g vai escrever na tela um número real. Tá? E aí, vírgula 7, vírgula 13.3. Novamente, o separador de casas decimais é o ponto e não a vírgula. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comando de entrada básica leia, que é convertido na linguagem C para a função scanf, que também fica no stdio.h. Então você precisa dessa biblioteca declarada lá no seu código para trabalhar. Tá? O leia, basicamente, não mudou do Portugal para a linguagem C. Continua servindo para a mesma coisa. Você vai agora buscar informação através do dispositivo de entrada básica, por exemplo, o teclado, tá certo? E a função scanf funciona bem parecida com a função printf. Você vai ter uma string padrão, que também é separada por aspas duplas, né, porque é uma string, vírgula, as variáveis que você quer pegar a informação e jogar do teclado para o seu código. Tá? Então, uma lista de endereços de variáveis. Existe um especificador de formato similar ao de saída de dados, mas não é tão igual, porque tem uma característica que vocês vão ter que estar sempre em mente, que é o i comercial, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? Mas, basicamente, a gente vai trabalhar da mesma forma do printf. Você, para ler um inteiro, você precisa do %d. Para ler um caractere, você precisa do %c. Assim como no printf, para jogar na tela um inteiro, você precisa do %d, no scanf, para você ler do teclado um inteiro, você precisa do %d também. Tá? Então, funciona da mesma forma. Tá? Então, esses aqui, basicamente, são os modificadores de entrada básica que vocês vão utilizar no seu código do cotidiano. Basicamente, o %c, o %c, %d, o %f e o %g. Tá? E o %s no futuro. Tá? Aqui embaixo representado para vocês. Bom, agora como é que isso ficaria se a gente estivesse portando do Portugal para a linguagem C? No Portugal a gente declarava variável, o nome da variável e depois o tipo. Depois leia e joga esse valor na variável. Leia o número, por exemplo. Na linguagem C é diferente, né? A declaração do tipo vem primeiro. Então, int número, ponto e vírgula, scanf %d, quer dizer que eu vou ler um inteiro, e depois de você ler, eu quero que você pule uma linha, barra n. Perceba que, na hora de você atribuir o valor que você está lendo do teclado, a variável número que você declarou, eu estou utilizando esse caractere aqui, i comercial, tá certo? Tenha em mente que isso é fundamental, senão não vai funcionar, tá? No futuro eu vou explicar para vocês quando a gente estiver trabalhando posições de memória, mas basicamente a forma de você ler do teclado e jogar numa variável é utilizando o i comercial, então não esqueça dele. Isso vai gerar muita dor de cabeça no seu código, você vai olhar, a lógica está toda certa, mas está faltando o i comercial na hora de atribuir o valor à variável. Tá? Um outro exemplo é, crie duas variáveis chamadas hora e minuto, que são do tipo inteiro, e leia hora, minuto. Tá certo? Como é que isso ficaria em C? Int, hora, minuto. Verifique que você não precisa criar a variável da seguinte forma: int, hora, ponto e vírgula, int, minuto, ponto e vírgula. Você já pode declarar todas as variáveis do tipo inteiro separando por vírgula. Então, int, hora, minuto. Você já vai saber automaticamente que as duas variáveis que estão sendo separadas por vírgula são do tipo inteiro. E no scanf eu tenho %d, o termo, né, o caractere, dois pontos, depois %d, vírgula,
I comercial hora, vírgula, I comercial minuto. Por que eu estou utilizando duas vezes, né? Depois, porque depois da primeira vírgula, o I comercial hora vai receber o resultado que vier no primeiro termo, antes dos dois pontos, que é um inteiro, e o segundo termo, que também está representado pelo porcento D, o segundo porcento D depois dos dois pontos, vai ser jogado em minuto. Faça esse teste depois no código de vocês para verificar se funciona. É bastante interessante e eu recomendo.